7h38, a empresa Meta afirmou que as regras de checagem nas redes sociais não devem mudar no Brasil. A empresa, que é a dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, enviou esclarecimentos à Advocacia Geral da União. A Meta informou que a substituição do programa de verificação de fatos por notas da comunidade só terá efeito nos Estados Unidos. A empresa ressaltou que a mudança será testada no país norte-americano antes de ser expandida para outras nações. A Meta ainda justificou na resposta que as alterações feitas nas regras de discurso de ódio e na moderação de conteúdo visam equilíbrio entre liberdade de expressão e segurança. Já outras medidas anunciadas pela companhia, como a volta da recomendação de conteúdos políticos pelos algoritmos, são globais. A Advocacia Geral da União manifestou preocupação em relação às respostas apresentadas pela Meta. Segundo a AGU, as novas diretrizes podem resultar em violações de direitos humanos no Brasil, uma vez que não estão alinhadas com a legislação vigente e não garantem proteção de direitos fundamentais para os brasileiros. A AGU reforçou também as informações prestadas pela Meta. Essas contrariam, no entendimento da Advocacia Geral da União, afirmações da própria empresa em recentes declarações. Com base nas preocupações, a AGU anunciou a realização de uma audiência pública para discutir o tema na próxima semana. Políticos paranaenses repercutiram a polêmica envolvendo a Meta e o Brasil. O senador Sérgio Moro, aqui do Paraná, pela União Brasil, escreveu no X que o governo tem usado pretextos para controlar as redes. Abre aspas. O governo Lula está preocupado com o fim da censura, as críticas aos memes no Facebook e no Instagram. A aludida preocupação com grupos vulneráveis é mero pretexto. A AGU não engana ninguém. Fecha aspas, foram as palavras de Sérgio Moro. Já o deputado federal Tadeu Venere, do PT, disse que é preciso acompanhar a postura das Big Techs. Vamos ouvir. O fato da Meta ter dito publicamente que as suas deliberações a respeito de não fazer mais checagem se limitam aos Estados Unidos, pode ser verdade e pode ser também apenas uma manobra para ganhar tempo. Nós sabemos que a Meta é dona do Facebook, é dona do Instagram, dona do WhatsApp, que são instrumentos muito utilizados no Brasil e que estaria, caso não venha a cumprir as determinações constitucionais federais, estaria também com a possibilidade de ser retirada do ar, assim como aconteceu temporariamente com o X, com o X. Então, me parece que é um pouco de cautela, e essa cautela é necessária, essa cautela é oportuna. Agora, nós devemos ficar bastante atentos. Nesses poucos dias, nós vimos várias formas de mensagens que são mentirosas, feitas através de inteligência artificial e que criam um enorme problema para todo mundo. Me parece que a Meta está um pouco cautelosa nesse momento. Eu espero que de fato fique e, caso isso não aconteça, que o Judiciário brasileiro tome as providências para garantir aquilo que prevê a nossa Constituição. E o novo ministro de Comunicação do governo Lula diz que a Meta afronta direitos e provoca um faroeste digital. A declaração do marqueteiro Sidônio Palmeira aconteceu durante cerimônia de posse no cargo de novo ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo federal. Ele substitui o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que deixou o cargo após os 2 anos. Sidônio elogiou os primeiros anos do governo Lula, mas disse que o bom trabalho não está sendo visto pela população. E destacou que as decisões recentes da Meta afrontam direitos fundamentais da liberdade de expressão. Vamos acompanhar um trecho do que ele falou. Vejo que o papel da comunicação deve se concentrar em ser a enzima que liga a política e a gestão, tornando a política mais integrada com a gestão mais eficiente. Encaro o desafio também com um olhar para a participação da comunicação na elaboração dos programas e políticas públicas, com base na escuta à população. Encaro também a missão da comunicação como guardiã da democracia, sobretudo no combate à desinformação. Medidas como as anunciadas recentemente pela Meta são ruins, porque afrontam os direitos fundamentais e a soberania nacional, promovendo um faroeste digital. Buscaremos incentivar os processos regulatórios e garantir que a população tenha acesso às informações. Defendemos a liberdade de expressão. Lamentamos que o extremismo esteja desvirtuando esse conceito
para viabilizar a liberdade de manipulação e agressão. Marqueteiro de Lula na campanha presidencial de 2022, Sidônio foi escolhido para o lugar de Paulo Pimenta para tentar melhorar a comunicação do governo. Ainda em dezembro, o presidente disse que faria as correções necessárias na área. Dentro dessa notícia, o que chama a atenção é a baixada de tom que a Meta deu diante dos questionamentos da AGU e que deixa uma dúvida. Quem comemorou aqui no Brasil, né, essa história do liberdade de expressão e da questão da tal mudança em relação ali aos parâmetros que a própria Meta inventou para fazer a checagem de fatos, se isso tudo acabou sendo à toa. Não deixa de ser um balde de água fria, seja porque num primeiro momento a Meta vai testar essa modelagem nos Estados Unidos, né? Ou então porque compreendeu que economicamente no Brasil talvez se chocar já desde esse momento, em razão disso, da sua política com o governo e com o judiciário, não seria um bom caminho. O governo, com essa audiência pública, quer colocar pressão, né? É isso. E principalmente em cima do legislativo, que engavetou simplesmente, pura e simplesmente, aquela PL das fake news, que era tido pelo governo como caminho ideal para que você tivesse ali o regramento de regulações e quem é que tem o direito e a responsabilização sobre conteúdos em redes sociais. Enquanto isso, né, fica quicando no ar a pergunta que é a seguinte: quem é que tem legitimidade, afinal de contas, no Brasil para decidir, né, o que as pessoas podem postar, como é que esse conteúdo deve ser retirado, né, e qual é a responsabilização em cima das pessoas e das plataformas em torno disso tudo. Pedroso. Olha só, o que a gente pode entender nesse caso todo são algumas camadas importantes, inclusive, que falam muito sobre o Brasil. Primeira coisa, esse PL, né, que felizmente foi arquivado, né, o PL da censura, que era capitaneado, inclusive, por um deputado do PCdoB, ele nesse momento não é mais nem discutido. O que eles estão discutindo agora é uma alternativa que talvez venha responsabilizar, e o que é uma boa notícia, individualizando cada um dos responsáveis pelas postagens. Agora, o governo, ele está se apegando a um detalhe, como a Rafa alertou aqui, olha, a turma da Meta falou, olha, calma lá, nós vamos testar primeiro no cenário internacional, depois a gente vai ver o que faz aqui. Tanto é que na resposta que a Meta encaminhou para a Advocacia Geral da União, foi o seguinte: ainda não faremos nenhuma mudança. O ainda é importante. Eles estão dizendo, vamos testar, depois a gente vê o que faz. Pronto. Só que o governo, ele se apega a esse tema quase como uma tábua de salvação, porque eles precisam de uma cortina de fumaça. Os principais temas do país que nós precisamos enfrentar, que é o dólar disparando, que é o descontrole dos gastos públicos, esses saem do tema. Percebam, eles buscam uma pauta política a todo momento. Em um momento é salvar a democracia, em outro é enfrentar as fake news, mas, de fato, enfrentar aquilo que tem machucado o brasileiro, que é o valor disparando das compras no final do mês e o dinheiro valendo cada vez menos, isso eles não enfrentam. E mais, além de tudo isso, a gente precisa lembrar aqui, no mínimo, uma hipocrisia. Porque se o governo, se os agentes do governo consideram que tudo é fake news, que as redes sociais são um local de faroeste, eu gostaria de entender o porquê que esse mesmo governo, Rafa, ouvintes, queria promover uma licitação de 197 milhões de reais, não é 10, não é 20, não é 30, 197 milhões para investir justamente nas redes sociais. Vejam, quase 200 milhões de reais. Essa licitação só não foi adiante porque o Tribunal de Contas suspendeu por indícios de irregularidade, porque os nossos colegas do antagonista publicaram antes do resultado quais seriam as agências vencedoras. Então não dá para, de um lado, você falar que é faroeste, produtores de fake news, as big techs são vilãs, se por outro você quer gastar com essa turma toda 197 milhões de reais. Eles precisam decidir, assumir qual é o lado. Mas, enfim, para um governo que estabelece que a inflação, que o dólar dispara por conta de meme, pois é, talvez essa preocupação de comunicação do Sidônio nesse momento em acabar com parte da liberdade que se fala nas redes, talvez, na visão deles, ajude a economia. 7 horas.